Fala galerinha, estamos começando aqui um Papo Reset e hoje nós temos um convidado mais que especial. Ele que é professor de jiu-jitsu e carteiro, é uma honra estar te recebendo aqui, meu irmão, nesse podcast. Seja bem-vindo e que a gente possa aqui ensinar para a galera como que pode ter mais foco, mais determinação e mais força de vontade. Vamos para cima! Aí galera, boa noite, meu nome é Eric, né, mais conhecido como carteiro, claro, porque sou carteiro, trabalho nos Correios, né, e assim, a recíproca é verdadeira, Douglas, eu que estou, né, lisonjeado de estar aqui, é uma honra para mim estar aqui, podendo fazer parte aqui da primeira edição desse podcast, tá, e para mim é uma honra. Perfeito, meu irmão. O que é que acontece? Eu morava aqui num condomínio, eu fazia atividade física durante a noite, passava ali mais ou menos 30, 40 minutos correndo, e aí eu conheci o Eric, correndo lá, fazendo atividade física também. Então ele me convidou para treinar jiu-jitsu. Ele falou, campeão, você não quer treinar jiu-jitsu não? A gente arma uns tatames aqui na frente e treinamos. Daí eu, enfim, tinha feito jiu-jitsu 2 meses, eu falei, com certeza, vamos lá, vamos fazer esse treino. Comecei a treinar com o professor Eric e o que mais me admirou, professor, foi a sua determinação, a sua garra. Pô, o cara trabalha o dia todo, mais de 12 quilômetros por dia, né? Isso aí, acho de 12 a 14 todo dia. Perfeito, o cara é carteiro, ele caminha aí de 12 a 14 quilômetros por dia, sai do trabalho, ainda vai buscar o filho no outro bairro, chega em casa e ainda tem determinação para treinar todos os dias. Logo que eu iniciei aqui o Papo Reset, eu falei, eu não podia convidar outra pessoa a não ser Eric, porque o cara é um exemplo de determinação. Professor, de onde que surge, cara, toda essa determinação, todo esse foco? Então, Douglas, é assim, eu procuro sempre me aproximar de pessoas positivas, né? Então, uma coisa gera outra, é uma engrenagem, né? Quanto mais você arruma pessoas positivas ao seu lado, mais positivo você fica. É um imã que você chama para si, entendeu? Então, quanto mais você pensa e chama pessoa positiva para o seu lado, a sua vida ela vai andar cada vez melhor, entendeu? Mais facilidade. Então, é assim, não é fácil, né? Mas também eu não fico reclamando, tal, que isso, que aquilo. Claro que a gente tem sempre o nosso deslize de reclame, tal, que a gente é ser humano, tal. Mas eu procuro seguir a vida correta, né? Fazer as coisas certas, não enganar ninguém, eu não acho legal. E assim, eu acho que isso facilita para as coisas positivas chegarem perto de mim. Eu procuro ao máximo expulsar coisa negativa de mim. Conversa negativa, coisa que não agrega nada de valor para mim, certo? Às vezes eu expulso, procuro absorver alguma coisa, mas eu não me engano com nada, entendeu? Eu acho que isso facilita. Olha só que louco, galera. Ele falou 2 elementos que nós precisamos estar atentos. Primeiro deles é ser positivo e não reclamar. É isso, professor? Isso aí. Claro que a gente vai reclamar, né? Que a gente não é perfeito, né? Vai ter aquele momento de reclamar com o chefe, e às vezes a gente não está gostando do que está acontecendo ali no nosso ambiente de trabalho, né? Até vamos falar um pouquinho de outro assunto, né? Questão de ambiente de trabalho, que minha experiência de trabalho é vasta, é longa, né? Trabalhei em várias empresas. Então, eu sei mais ou menos como lidar com cada tipo de chefe, eu sei mais ou menos o que ele quer, e eu sei mais ou menos como eu posso retribuir de forma positiva para que esse patrão, ou sei lá, quem for gerente, ele possa poder contar comigo de forma positiva. Perfeito. A maioria do público da audiência que nos assiste são pessoas que trabalham durante o dia. Essas pessoas têm uma meta, têm um objetivo, elas querem empreender, passar no concurso público e elas se dedicam, professor, no tempo contrário ao trabalho. Então, a gente ensina como que elas podem ter foco, determinação e disciplina. E o que mais me chamou a atenção em trazer o senhor aqui hoje, nesse nosso podcast, foi justamente isso. A sua rotina ela é pesada, enfim, você enfrenta problemas, dificuldades no trabalho, mas no período contrário, o senhor está se movendo. Isso aí, cara. Então, essa rotina já vem de longa data, né? Desde lá de Santos, que eu morava em São Paulo, né? Sou de Santos. Desde lá que eu trabalhava de motoboy e tal.
Meu tempo lá era um pouquinho, não tinha assim um horário de trabalho certo, era de noite, era de tarde, era de dia, era sábado, domingo, feriado. Então desde ali eu já vim acostumando, entendeu? Trabalhei no Porto lá em Santos também, que é uma loucura, né? Desde lá daquela época eu já venho acostumando uma forma de eu conseguir manter um nível de, como é que se diz? Não, excelência. Energia! Otimizar meu tempo, otimizar o tempo, né? Aí eu guardo a energia para fazer as coisas que eu gosto, entendeu? Não que eu não gosto do trabalho, mas tem coisas que, né, tem na nossa vida como um hobby, né? Então é no caso do jiu-jitsu, né? Perfeito. Olha, eu já peguei 3 insights importantes aqui que o professor Eric deu. O primeiro deles é ser positivo, pensar sempre positivo. A gente fala muito sobre a psicologia positiva também englobando isso. O segundo dele é não reclamar, enfim, a gente tem um momento ou outro que a gente acaba ali questionando algumas coisas, mas discordando às vezes. Discordando, perfeito. E o terceiro deles é manter a energia. Pô, se você não dorme, se você não se alimenta bem, como é que você vai ter energia para enfrentar a sua rotina? Justamente, esses elementos, né? Alimentação. Ah, que eu não consigo manter uma alimentação legal porque eu não tenho tempo. Então, você tem que ver como é que você vai poder fazer para conseguir manter uma alimentação saudável, mesmo você não tendo tempo para... É difícil, não é fácil. A pessoa que tem muito tempo, ela vai poder fazer uma dietazinha, ela vai ter os horários certinho de comer. A gente tem um tempo restrito, a gente não vai ter hora direito para comer, mas quando for comer alguma coisa saudável. Um exemplo, não vou dizer a você que eu sou um cara que tem uma alimentação perfeita e tal, mas eu procuro, pelo menos durante a semana, manter uma alimentação saudável. Tipo, comer besteira, na verdade, pizza, hambúrguer, durante a semana. No final de semana, né, a gente consegue, né, passar um pouquinho para frente isso aí. Porque também, né, não é de ferro e a vida está aí para se viver, né? Não é quem vai estar aqui para se matar. Claro, Né? Claro. Está para se matar e, tipo, tem o hambúrguer, tem a pizza, tem o açaí, quem gosta de uma cervejinha, tem a cervejinha e tal. Com moderação. E assim, eu digo para a pessoa, cara, fazer dieta todo dia não é fácil. Não é fácil. Eu acho que é até uma situação complicada. Prefiro que o cara mantenha uma dietazinha na semana. Não precisa ser também a melhor dieta do mundo. Mas que ele mantenha um foco, entendeu? Vou comer hoje, eu não vou comer pão assim, o tempo todo, eu não vou comer massa o tempo todo, eu não vou comer 10 horas da noite para dormir. Uma coisa, né? Perfeito. Ele falou algo muito interessante. Sempre que a gente começa algo novo, enfim, uma dieta, um esporte, os estudos, muitas pessoas elas vão com sede ao pote. Elas vão muito além do que o organismo delas estão acostumados naquele momento. E aí o que é que acontece depois de um tempo? Só desiste. A pessoa fica pelo meio do caminho. Então, É um pouquinho, né? perfeito, passo a passo. É muito importante falar sobre isso, professor, que se você vai entrar numa dieta, se você vai começar no esporte, começa degrau por degrau, paulatinamente. Paulatinamente. Até porque se você, como você já disse, né? Se você fizer numa forma radical, você vai desistir. Eu cheguei a pesar praticamente 100 quilos. Trabalhava no correio, eu era da moto, eu trabalhava de moto. Aí eu falei, meu Deus, eu estava sentado e respirando mal. Sentado, ofegante. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, rapaz, tem que tomar uma atitude na minha vida. O que eu fiz? Primeira coisa, larguei a moto, vou voltar para pedestre, perdendo quilos. Só que eu fiz uma dieta muito radical. 100 quilos eu passei para 70, então fiquei um palito. Quer dizer, o povo estava perguntando na rua, meu, você está doente? Qual foi? Porque eu fiz uma dieta radical. Não existe. Bola também, né? Tudo. Se querer forçar uma barra, vai dar certo. Você vai acabar sendo doente, anêmico, sei lá. Você cortou muita proteína, muita vitamina do seu corpo. Então aí eu falo para as pessoas, rapaz, eu já pesei 100 quilos, pouco passo tempo para 70. O cara me vê na rua, meu irmão, você tá doente. Na capa, tapado. Meu Deus do céu. Eu comecei a comer de novo. E vi que aquele efeito sanfona, né? Graças a Deus, graças a minha esposa também, que ela me ajudou pra caramba com
equilibrar. É interessante falar sobre isso também, porque a saúde ela influencia muito no nosso desempenho. A saúde é fundamental para que você consiga cumprir as demandas aí da sua vida. Agora, um dos fatos, um dos motivos de eu ter trazido ele aqui hoje, eu tenho aí um certo tempo praticando jiu-jitsu, treinando com o professor Eric, e eu percebi muitas coisas mudar na minha vida, professor. Eu percebi que eu tenho mais foco hoje, eu tenho mais determinação, disciplina, perfeito. E através do jiu-jitsu, eu aprendi a ter mais respeito. Exatamente, é um princípio, né? Tem os mandamentos, né? De jiu-jitsu, né? Então, respeito, acho que é o principal. Qual o respeito? Você vê que a gente se conheceu lá no condomínio, você correndo, eu cheguei em você lá do nada, ei, mano, beleza? Tal. Ah, eu tô querendo, eu não tava nem tinha nem tatame ainda, se tivesse era poucas placas. Querendo botar um treino de Gil aí, tal. Nossa, tô dentro. Isso sem nem me conhecer direito, entendeu? Foi um negócio do nada. E aí você vê que você já me deu um feedback de respeito. Você acreditou em mim ali logo no princípio, sem nem me conhecer. Eu achei massa isso. Eu acho isso bacana demais. Porque aquela questão de sinergia, empatia. Perfeito. O cara tem empatia com outro, cara, é passado. O bagulho tá certo. O pai agir e tal. Fique à vontade. Mas a empatia é muito bom para o ser humano. Entendeu? Esse respeito que você teve comigo, só de saber que eu ia dar aula de jiu-jitsu, você falou, mano, eu topo. Eu não conhecia. Pô, isso é bacana demais. Não tem nada que pague dinheiro nenhum. Entendeu? Já estamos lá treinando até hoje. Estamos lá treinando até hoje. Agora, eu percebi também que, além de ter mais foco, disciplina, determinação, o jiu-jitsu, ele me ajudou a lidar com as adversidades da vida. Enquanto a gente está ali numa posição meio desconfortável no tatame, você está quase sendo imobilizado ali, enfim, você aprende a ter paciência, você aprende a esperar e você entende que em momentos de dificuldade, em momentos de luta, de transição, é preciso que você confie na vida e confie no seu potencial. Como, professor, que essas características ali do jiu-jitsu, ela pode fazer com que a pessoa desenvolva mais determinação e mais foco na vida? Então, fazendo analógico, né? Uma coisa com a outra, certo? Vamos lá, sou um cara que acorda 5 horas da manhã, tem um menino lá para cuidar, lógico, com a minha esposa. Eu vou, pego ele, dou banho e tal, depois arrumo uma pasta, a minha esposa também está lá. Quer dizer, 90% é minha esposa, né? Mas assim. Ó, vocês viram que até agora ele só falou na esposa. Não, porque, pô, a esposa, a gente tem que ter a esposa da gente como nossa principal, tá com a gente ali, pô. É grudado, pô, não tem como negar isso aí. Aí você vai lá, acorda 5 horas da manhã, vai levar o menino lá não sei aonde, longe. Ele vai levar, troca o carro, pega a moto, vai levar a esposa lá, depois vai pro seu trabalho, vai, apronta, vai pra rua, aí vai andar aquele que nem ele falou, 10, 12, 13, 14 quilômetros. Então, tudo isso é pressão, cara. É muita pressão por um cara só, pra uma família, entendeu? O jiu-jitsu tem essa comparação. Você tá ali tomando um aperto de um cara, eu tenho um problema de fobia também, às vezes eu não... negócio de ficar embaixo de alguma coisa, assim, preso, me dá logo uma doideira. E o jiu-jitsu, ele vai ensinando isso a você. Tudo tem uma saída. Tem uma saída. Sei. É só você botar fé em Deus e... Mano, nada é impossível, cara. É só você focar. Que nem o Douglas fala direto. Quem já leu o livro dele lá, o Reset, pô, meu. Ali, você pega aquele livro, lê, você vai ver que ele explica direitinho, o passo a passo, de como você conseguir o objetivo, sua meta. Excelente. Eu queria trazer aqui também uma questão de que dentro do esporte existe um passo a passo, em forma de graduação. Você começa aí na... Explica pra gente, professor, como é que funciona isso no Então, jiu-jitsu. a parte de criança, eu não tenho muita certeza de como é a graduação de faixa. Mas é diferente da parte de adulto. A parte de 15 anos é branca, azul, roxa, marrom e preto, certo? Depois tem as graduações mais altas lá, que são... Tem os graus, né? Cada faixa tem grau, certo? São
4 graus no máximo. Pode passar de 4 graus. Tem aluno que desempenha bem, com 2 graus, 3 graus já troca de faixa. Vai depender do professor, vai depender do aluno, do desempenho dele, como ele está, a frequência dele na aula. Tem professor que faz exame de faixa, já outros ele vai vendo quando o aluno vai pegando o outro aluno mais forte, tá? Ele vai conseguindo ganhar do outro que é mais graduado, aí ele, não, calma, já está na hora de trocar, entendeu? Por aí vai. Então você imagina, ó, são 5 faixas, branca, azul, roxa, marrom, preta, e dentre essas faixas a gente tem aí por volta de 16 graus. É um percurso longo, não é do dia para a noite que você... Longo, tem que ter paciência, tem realmente foco, tem que gostar. Você tá ali, cara suave, né? Pegando a massa. Às vezes você se machuca, não tem como. Né? A arte suave, mas machuca. Né? Perfeito. Você chega em casa, quem trabalha, chega em casa do trabalho, pô, vou treinar um treino de jiu-jitsu. O cara trabalha pesado. Aí chega ali, a correria é grande. Tem que querer. Não adianta você chegar, eu vou treinar jiu-jitsu só por moda. Não vai treinar. Agora, sabe o que eu fico louco, professor? Eu fico louco com essa galera que apresenta para as pessoas na internet que as coisas são fáceis, que as coisas vão ser rápidas, que a pessoa fazer uma transição de carreira e ir para uma nova profissão vai ser da noite para o dia. Eu fico louco com isso, eu fico puto da vida. E quando a pessoa quer que as coisas aconteçam rápida, ela tende a se frustrar muito mais rápido, porque ela deixa de focar no processo e ela foca apenas na concretização. Então, falou tudo. Né? Até chegar esse nome carteira aqui, foi uma batalha. Pegava a carta lá na rua, o meu primeiro professor aqui em Sergipe, né? Que foi o Ivan Lima. Na verdade, tive um professor antes, que foi o Laus, lá na UF, mas lá era um negócio que eu ia, quase não ia, era difícil. Então, o meu primeiro, de fato, professor foi o Ivan Lima. Eu fui treinar, eu cheguei lá de carteiro. Ele me chamou de carteiro. E ali pegou, até hoje, tá? Tirou essa logomarca aqui do carteiro. Você vai onde você foi de campeonato, pergunta, conhece o carteiro? Todo mundo conhece. Mas isso aí, pô, foi galgado aos poucos. Quantos anos? São 15 anos que eu treino. Olha só, cara, 15 anos praticando jiu-jitsu. Eu sou faixa marrom, eu tive alguns acidentes aí e tal, tive que parar. Já era pra eu estar na faixa preta. Tá próximo, né? Graças a Deus tá próximo. A correria é grande. Queria mandar um abraço aí pro meu mestrão aí, Bruno Leite, Boca, né, da Carcará. Toda a galera da Carcará. Tamo junto. Abraço aí, equipe Arce Fight. O Arce Fight é a equipe do Boca, né? É a escola do Boca, escola de lutas e tal. E a gente é agregado aí à equipe Carcará, que é uma equipe, né, do mestre Robinho, lá da Suíça, mora na Suíça. Na verdade ele é aqui do Rio Grande do Norte, mas ele mora na Suíça. Então, saudação ao mestre Robinho, saudação ao mestre Ivan Lima, tamo junto sempre. Máximo respeito por vocês aí. É isso aí, galera. A gente manda esse abraço, essa consideração para vocês aí por estar fazendo parte do esporte aqui no estado. E eu fico muito honrado também de pertencer à equipe do professor Carteiro, ele que para mim é um exemplo não só dentro do esporte, mas também um homem de caráter, um pai de família. Eu até convidei ele para ser padrinho do meu casamento. Vai ser meu compadre, futuramente estamos aí, né? Compadre aí. Exatamente. Então, professor, o que que acontece? Quando eu entrei no tatame, da primeira vez que eu comecei lá, a gente fez até o 4º, 5º treino, eu enfrentava os adversários, os oponentes ali, de uma forma meio que desgovernada. Primeiro, eu não tinha técnica, eu não sabia nada ali de jiu-jitsu, realmente. Segundo, eu não tinha uma noção, uma estratégia de jogo. Eu queria, nesse primeiro momento, o senhor vai falar um pouco como que foi o meu processo inicial. Pode dizer realmente ali que a gente... E depois a gente passa para uma outra etapa para a gente entrar num ponto que eu queria trabalhar com o pessoal aqui. Exatamente, não tem que esconder, né, Douglas? Você entrou lá, como se fosse um cavalo duplo, né? Qual que era o meu apelido? Esganador. Esganador. Como praticamente todos os
faixa branca entra. Na verdade, pô, ninguém quer perder, tanto nenhum. Ainda mais que o cara quando tem essa meta de Douglas aí, esse processo de, né, vamos ganhar, né? Vamos ganhar. Eu sou competitivo. Competitivo. Então, é difícil o cara querer perder. Aí chega lá um velhinho, que nem eu lá, quase 50 anos de idade. Aí chega lá, tu pega ele e bota lá embaixo. E começa a se debater. Fala, ô, porra, que agora, cara? Como é que eu vou sair daqui? Começa a se debater. Aí ele fala, putz, grila, mano, ferrou. Aí você tem que ir explicando pro cara que, não, você quer calma, tem que respirar, entendeu? Isso aí é um negócio que leva tempo. Não é de uma hora para outra o cara que tá lá, cavalo chucro, vai ficar manso, não. Vai ficar manso, que eu digo, vai ter técnica para conseguir, né, reverter a situação. Não é de uma hora para outra, é difícil. Por isso que muita gente desiste logo do jiu-jitsu. Entendeu? Muita gente acaba, mano, não dá para mim não. Chego lá, só apanho, ou então só me machuco. Porque quem se bate muito, né, acaba se machucando, né? Se machucando até o amigo, né? E olha, vocês acham que eu não pensei em desistir? Vocês acham que eu não pensei em não ir mais? Eu chegava ali no treino. Claro. Até eu pensei em parar de dar aula já. Perfeito. A gente passa por esses momentos de dificuldade. Enfim, eu ia lá no treino, o professor me finalizava 3, 4 vezes num rola só. Então eu falei, poxa, será que eu sou burro? Será que eu não aprendo? A gente tem aí um certo período de treinos. E como que foi a evolução, professor? O Douglas é assim, eu digo, eu sempre falei pra ele, não é porque eu estou com o podcast dele, não, que ele sempre foi o cara mais determinado lá do grupo. A verdade é essa. Não doa quem doer, quem estiver vindo aí. É o cara que já foi no treino lá da Matriz várias vezes, quando eu convidei. É o cara que não falta treino de jeito nenhum. Faltou uma vez aí porque a placa da moto dele caiu lá não sei aonde. E não deu tempo dele. Mesmo assim, ele queria ir treinar. Então, quer dizer, ele fazia muita força. Eu tinha até medo, cara. Botava o braço na garganta do cara aqui, ó. El esganador. El esganador, El esganador. Aí eu tava tentando ter um pouco de receio, cara. Só que ele foi, né, claro. Ele evoluiu muito. O Douglas, ele bota em prática realmente o que ele fala nas palavras dele com o livro, no vídeo que ele faz aí, ele bota. Ele tem muito foco. Por isso ele evoluiu, entendeu? Aí eu digo que hoje lá na academia, é coisa braba. É ruim de bater nele. Não é qualquer um que chega lá no treino que vai, mano, eu vou... Ele melhorou muito. Ele melhorou muito. É outro cara, entendeu? Tem uma guarda boa. Tem uma passagem boa. É muito forte. Muito forte. O Douglas é muito forte. Galera, quem quiser se meter com esse bicho vai sabendo que ele é forte. O bicho é forte. E eu não citei isso aqui, galera, como intuito de me vangloriar, enfim, de me colocar em uma certa posição. Não, cara, não. Isso aí não. Não. Até porque a gente não tem nada que provar pra ninguém. Tá aqui só passando informações que pode ajudar alguém, né? Você vê, um cara aqui, trabalho, 8 horas por dia igual todo mundo trabalha, tenho filho, tenho esposa, tenho uma casa que eu ajudo a arrumar. Aí, esposo, ajudem as esposas a arrumar a casa. Aí o recado, escutem aí, homens. Faço faculdade, né? Estou falando de educação física. Dou aula aqui pros meninos aqui no maior prazer do mundo, eles sabem disso. Às vezes eu chego morto aí. Inclusive, já a gente vai pro treino. A gente daqui a pouco, treino, daqui a pouco. A corrida é grande. Então não dá pra... A gente não quer se vangloriar, e sim mostrar pra todo mundo que, mano, atividade física dá pra fazer. Você tem meia hora pra tudo. Você tem meia hora pra comer um açaí. Você tem meia hora pra ficar no celular, no Zap ou no Instagram. Você tem meia hora pra tudo, ou mais. Por que você não vai ter meia hora, 1 hora de fazer qualquer atividade física? Claro. E o que eu falo também, professor, eu citei esse exemplo para falar o quanto que é importante você persistir. Se você tem um sonho, se você tem uma meta, se você tem foco, você tem um objetivo, no início vai ser difícil, não vai ser fácil. Com certeza. Não estou falando só do jiu-jitsu, né? Qualquer coisa, né? A gente está dando exemplo de jiu-jitsu porque, como eu sou professor de jiu-jitsu dos meninos lá, então ele pegou e ele me vê. Eu acho até bonito isso e fico até... Eu acho bom falar. Mano, você tem que respeitar a sua família. Você ser casado, respeita a sua mulher até você ser casado com ela. Entendeu? Se você não quiser mais casamento, tem. Não. Agora, você tem sua mulherzinha ali, cuida dela.
entendeu? Tá com seu filho, cuida dele, dá o exemplo melhor, lê um livro perto dele, enfim. Você tem que ser uma pessoa, você tem que demonstrar uma pessoa boa. Porque aí você vai ser exemplo. Pô, eu fico feliz quando o cara fala que, pô, o cara segue meu exemplo. Perfeito. É isso que é o legado da vida da gente, entendeu? Homens que estão nos ouvindo, respeitem suas esposas, honrem o lar. Você tem objetivo, você tem meta, você tem aí um lugar que você quer chegar, mas primeiro começa na sua casa. Sua casa é a base, né? É a base. Eu vejo aí muito camarada pegar a menina bonitinha, novinha, tirar da casa dela, a menina magrinha, bonitinha, novinha, pá. Tira da casa da menina, aí pulando. Aí termina. Acaba com a vida, né? Acaba com a vida da menina, faz filho, isso, etc e tal. Aí pega, arruma outra, dá um chute na bunda da menina. Pô, caramba, pelo amor de Deus. Tem que ter o respeito. Você foi lá na casa da menina, tirou a menina da casa dela, certo? Ela tinha um conforto lá com o pai e com a mãe. Você tem que fazer daquilo ali para melhor, entendeu? Não estou dizendo que eu faço, não, nem que sou perfeito. Todo mundo é falho, todo mundo erra. É falho, mas vamos, entendeu? Porque isso aí melhora a vida da gente. Melhora. Família é a base de tudo. Quando você respeita a sua família, quando você convive ali diariamente, enfim, conversa sobre as coisas diárias, você vai ter muito mais força, muito mais determinação para você seguir aí na sua rotina, na sua luta diária. Seu paizinho, sua mãezinha, pô, vai lá, faz uma visita pra ele, o velhinho tá lá. Eu sempre fui um adolescente revoltado. Já briguei muito com meu pai e com a minha mãe, já saí na porrada com meu pai. Mas hoje eu vejo que, meu, besteira que eu fiz na minha vida. Não adiantava. Atrás da vida do cara. Então vai lá, pô, vai lá. Meu pai mora lá no 18 do Forte, é um bairro um pouco longe daqui. Mas eu sempre tô lá pra ver ele, minha mãe. Por mais que tenha brigado, sei lá. Primeira coisa que eu acho que, não sei se tá na, não sei não, tá na Bíblia, né? Que honrar o pai. Honrar o pai e mãe. É um dos mandamentos. Um dos 10 mandamentos. Se ele for gente ruim, você tem que honrar. Aí você, sua vida, só sobe. Uma das coisas que acontecia comigo, eu cresci, a minha adolescência, minha mãe tinha muito problema com álcool, enfim, brigava com meu pai dentro de casa, às vezes até partia para uma agressão física, e eu passei a rejeitar minha mãe. Eu falava, por que eu sou filho dela, enfim, porque eu cresci nesse ambiente, eu passei a rejeitar, e em um tempo eu não queria mais respeitar ela, mas depois eu entendi, quando eu dei um reset nessa minha questão familiar, eu entendi que eu tinha a mãe que eu precisava ter para ser quem eu sou hoje. O propósito de Deus, cara. Nada aqui é à toa. A folha que cai da árvore, nada é à toa. Entendeu? Por isso que eu digo para todo mundo. Ó, isso aqui tem palavra que reset. Mas você não pode dar você não precisa só dar uma vez, não. Você pode dar várias vezes. Não deu certo, reset. Entendeu? E assim, a questão da família, cara. Ninguém, voltando àquele assunto de perfeição, ninguém é perfeito. Sabe? Eu brigo com a minha esposa. Sim, tem confusão. Agora, você falou um negócio interessante que eu achei legal. Eu falei e você complementou. A questão de você ter um espelho dentro de casa. Você falou que sua mãe bebia e tal, bererê. Só que você usou aquilo ali como o reverso, né? Eu resetei. Você resetou. Então você, mano, não é isso que eu quero pra minha vida, eu não quero isso pra minha família. Sua mãe foi importante. E o senhor sabe o que foi que me trouxe até aqui hoje? Eu falei, eu pensei até em não mais viver, eu pensei em partir dessa para uma melhor, eu não tinha mais graça na vida, mas eu falei, essa minha dor eu vou transformar em cura para libertar outras pessoas. Então, se eu estou aqui hoje evoluindo nesse projeto, se eu tenho todos esses recursos para falar para você, foi porque eu já fui no fundo do poço, eu já passei por dificuldade. Então, se você que está aí nos assistindo, está passando por um momento muito difícil, está pensando em desistir, lembre, essa sua dor, ela vai ser a porta para curar a vida de pessoas. E a dor da pessoa, às vezes, nunca é uma... Tem dor pior do que essa pessoa que está sentindo dor. Existem situações muito piores, entendeu? Então, eu já fui pro fundo do poço. Já, meu irmão. Eu não vou contar as coisas que eu fiz aqui, porque não vem aqui o caso, né? Mas graças a Deus, pô, eu consegui me recuperar, certo?
Não estou dizendo que eu fui um drogado nem nada, não. Mas eu já fui muito ignorante. Eu brigava na rua, entendeu? A minha vida não tinha sentido. Era só coisa errada. Não é questão de droga, não. As pessoas pensam que coisa errada é droga, não. Não é isso, não. As pessoas são um lixo humano, entendeu? Mas sempre tem uma luz no fim do túnel. Sempre tem uma pessoa que escuta, fala. Eu lembro até hoje. Eu estava em Santos, lá no escritório do meu pai. Estava bebendo demais. Chegou uma mulher que trabalhava no escritório da frente, percebeu que estava. Aí ela chegou pra mim e falou assim, menino, bateu na minha cabeça, rapaz, pense direitinho, tá bebendo demais. Aí, velho, parece que foi uma vara de condão que ela bateu na minha cabeça. Eu não conhecia a mulher direito, eu admirava ela, que ela era até contadora, né? No escritório da frente do meu pai. Eu falei, mas aí comecei. Isso foi um reset que eu dei. Primeiro lá, faz Mas tempo. você jogou a cerveja na mulher? Não. A mulher te deu uma... Só falava besteira, né? Porcaria. O cara quando toma cerveja, né? Ou outra coisa, né? O que ela te falou foi uma motivação para o senhor dar um reset. Foi uma motivação, foi simples. Aí passou. Você olha no espelho, tipo assim. Aí eu falei, aí eu fui realmente me olhando no espelho. Outra vez, foi outro reset. Também foi engraçado. Já foi aqui em Aracaju, lá no bairro Inácio Barbosa. Pra mim, o melhor bairro de Aracaju é esse, salve, galera. Inácio Barbosa. Morei lá um tempão pra mim, lá. Eita, bairro legal. Aí, eu tava andando em bares, assim, conversando com um bocado de gente, assim, bêbado. Aí, vou falar que é pior do que eu, que não existe ninguém melhor nem pior do que ninguém, né? Como você falou, né? Sempre tem um exemplo, né? Pererê, pererê. Aí dois caras, meu, mal encaradão, tava sentado na mesa junto comigo lá. Eu fumava cigarro, retalho, eu comprava aquele cigarro. Aí o cara chegou pra mim, do nada, velho. Você vê que Deus existe, né? Aí, pô, velho, você é um cara bonito, velho. Você tá falando o que aqui? Você é fora, assim, não tô mandando você embora, não. Não tô lhe expulsando, não, mas, velho, você procura coisa melhor, você Mude de vida. de vida. Deu reset. Ei, deu reset. Outra vez em Itabaiana, que eu morei em Itabaiana também. O cara fala, você é nômade? Não, morei em Itabaiana. Onde eu comecei a dar aula de jiu-jitsu aqui em Sergipe, foi lá em Itabaiana, viu? Isso aí é muitos anos atrás. Tava lá e o cara chegou pra mim, eu vivia frequentando uma lojinha de CD, que o cara gravava CD, fita e tal. Aí o cara era meu amigo, né? Tal. Ia lá, conheço muito de banda de rock e tal. Aí ele falou assim, um exemplo, uma conta bem fácil. 3 mais 3. Aí eu peguei e fiz bem assim, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 6, né? Ele olhou pra minha cara e falou assim, velho, não acredito não, cara. Você tem que falar na lata. Velho, vá fazer um curso, caia fora daqui. Aí foi quando eu comecei, eu botei a mão na cabeça, é mesmo. Não existe Outro momento do reset. outro reset. Eu comecei a fazer um curso técnico, e aí por aí vai. É muita história, cara. E esse negócio do reset é verdade. Isso aí não é Brincadeira, não. invenção do cara, nem nada, não. Isso é verdade. Se a pessoa tiver uma... Procura saber direitinho. Existe isso. Eu não sabia disso. Mas tem. Perfeito. A gente fez explanações aqui muito interessantes. Eu acredito que você que aproveitou, fez anotações, enfim, vai seguir o que a gente falou aqui. Não deixe de fazer inscrição no nosso canal, tá? Isso vai nos incentivar. A gente... Aí, galera, escreve lá no canal. Perfeito. Escreve aí no canal. Papo Reset, né? Papo Reset. Papo Reset. O canal é Douglas Reichenbach. Douglas Reichenbach. Mais um episódio Papo Reset. Tem que soletrar o Reichenbach aí pros caras aí. Reichenbach é sinistro. Reichenbach é sinistro. Então, se inscreve aí, galera, no canal. O pessoal vai estar assistindo esse podcast no YouTube. Aí. Dá um like no vídeo também para que mais pessoas compartilhem. Perfeito. Compartilhe seus amigos, deixe o seu comentário. Para mim, passou muito rápido. Parece que a gente já tem aqui
Parece que só tem 5 minutos de conversa, mas a gente já tem aqui um tempo e eu queria... Um pouco falamos de jiu-jitsu, né? Mas é interessante conversar outros assuntos, né? Sair um pouquinho da linha, né? Da linha, perfeito. E eu queria, professor, a gente já está chegando aqui na parte final para ir para o nosso treino, mas eu queria estender esse convite para que o senhor volte outra vez. Com certeza. E aí a gente não vai nos limitar a apenas 30, não. A gente vai conversar 1 hora ou mais, porque o senhor tem muita coisa boa para passar para a gente aqui. Isso aí. Com certeza, virei. Sim. Só fazer o convite, já está feito, né? Já está feito. Sim, tô dentro, cara. E, a honra é minha estar aqui, entendeu? Porque, como eu disse, né? Energia boa, um louco conhece o louco, né? Energia boa, cara. O outro. A engrenagem só roda assim, entendeu? Então, a satisfação é toda minha, cara. Venho sempre. Perfeito. E nós vamos gravar um vídeo lá no tatame, tá? Vamos fazer um podcast lá no tatame. Hoje, falando um pouco de jiu-jitsu, né? Falamos um pouco, mas é isso aí. Perfeito. O senhor vai voltar, vamos falar um pouco mais de jiu-jitsu. Vamos gravar lá no tatame, passando alguns insights para vocês. Então, tamo junto, galera. Professor, fala seu Instagram aí. Então, meu Instagram é Carteiro Jiu-Jitsu. @Carteiro Jiu-Jitsu. Isso aí. Só seguir lá, viu? Se Perfeito. Seguem o professor. Tem um canal também no YouTube, Carteiro Jiu-Jitsu também. Carteiro Jiu-Jitsu. Coisa. Perfeito. Só queria mandar um abraço pra minha mãe. Para meus pais, né? Perfeito. Pai e minha mãe, né? Amo vocês aí. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, né? Mandar um beijão pro meu filho Benício. Minha esposa Grace, família toda. Meu filho Juliano lá em Campinas. E galera de Santos, galera de Itabaiana. E a galera aqui de Aracaju. Pessoal, tamo juntasso de sempre. Tamo junto, galera. Vamos pra cima, o Eric vai voltar aqui. E é isso aí. Tamo junto, abraço. Meu irmão. Ô, 40 minutos, nem parece, velho. Fica aí, pô. E a gente ficava... Rapaz, se eu contar as histórias aqui,